A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 13, que tem como título A Multiforme Sabedoria de Deus. Estamos na última lição do segundo trimestre do ano 2021, a revista da CPAD aí que veio falando sobre dons espirituais e ministeriais. Foi um trimestre maravilhoso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por proporcionar a oportunidade de estar aqui nesse projeto, de estar ensinando, né, enfim, aprendendo a palavra de Deus. Então, o Senhor tem abençoado grandemente minha vida e eu só tenho a agradecer a Ele. E quero agradecer também a você que está me ouvindo nesse exato momento e que acompanhou o EBD em Foco. Você que chegou pela primeira vez também, muito obrigado, tá? E quero convidar você a continuar. Mas você que está acompanhando o EBD em Foco há algum tempo, eu tenho certeza que esse projeto, ele ainda existe porque você está orando, tá? Tem muitos irmãos orando pelo EBD em Foco, eu recebo muitas mensagens e eu agradeço de coração as orações, o apoio, as mensagens que eu recebo. De vez em quando eu recebo uma mensagem assim, que eu estou meio desanimado, cansado, e eu recebo uma mensagem e dá aquele ânimo, tá? Algum irmão do EBD em Foco, usuário do EBD em Foco, né, manda uma mensagem e às vezes, irmão, a gente pensa que é uma coisa simples, né? É uma coisa simples, mas é uma coisa que faz toda a diferença. Esses dias ligou um irmão aqui, um usuário do EBD em Foco, e pediu uma informação rápida, eu passei a informação para ele e de repente ele falou assim, irmão, fazer a obra de Deus é cansativo mesmo, a gente cansa, a gente fica sem tempo, mas é a obra de Deus. E desligou. Eu falei, não, isso aqui foi uma mensagem de Deus para mim, tá? E realmente, porque a gente fica sem tempo, é tanta coisa, tem os afazeres pessoais, os afazeres da nossa igreja, aí outras coisas a gente fica assim, meu Deus, tá cansativo, mas faz parte da obra de Deus. Então, eu conto com as orações dos irmãos, você possa, né, orar e abençoar aqui mais esse projeto, tá? Então vamos lá, né? Vamos no nosso conteúdo. Quero ressaltar que a gente vai continuar aí com o mesmo conteúdo, tá? O slide em PowerPoint de adultos e jovens, subsídio em PDF, aula em vídeo, vídeo de destaque, aula em áudio, né? Não coloquei aqui, mas vai ter também, continua tendo. Os estudos e sermões aí em PDF, né? De vários temas. Curso de capacitação para professores e uma novidade, que é o curso básico de teologia. A gente tem uma equipe aqui reduzida, mas mesmo reduzida, nós resolvemos aqui lançar este curso básico de teologia a pedido dos irmãos. Muitos irmãos têm solicitado aí um curso básico de teologia, né, com o objetivo de aprender mesmo, tá? Não é nenhum objetivo de pegar um certificado, alguma coisa do tipo. A gente vai sim emitir certificado, o EBD em Foco tem CNPJ, um certificado válido até para você apresentar numa faculdade. A gente, né, tem como fazer isso, a gente vai fazer. Mas eu penso assim, que o curso básico de teologia tem como propósito ajudar o professor da EBD a entender um pouco mais das escrituras. A gente vai fazer um panorama do Antigo e Novo Testamento, vamos falar sobre doutrinas, algumas disciplinas específicas e dando apoio, tudo vinculado também à revista, tá? Dando suporte às disciplinas, elas vão ser voltadas aí para o conteúdo da revista, ajudando você que usa a revista da CPAD. Então, eu convido você a participar desse projeto com a gente nesse próximo trimestre. E se Deus quiser, vai dar tudo certo aí esse curso de teologia, tá? E, enfim, a gente vai avisando durante a semana como que vai ser esse curso, como vamos explicando os detalhes aí. Por enquanto, a informação que eu posso lhe passar aqui, até mesmo para não tomar muito tempo, é que nós vamos ter este curso disponível no site. O textuário diz assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. A gente tem uma passagem aqui de Efésios que está dentro também do contexto da leitura bíblica em classe, tá? Eu vou até avançar aqui para a gente chegar na leitura bíblica, eu vou fazer um pequeno comentário sobre este versículo. A verdade prática diz assim, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. Então, a palavra multiforme aparece em Efésios 3:10, tá? Está aqui, versículo 10, né, que a gente já leu, a multiforme sabedoria de Deus, e aparece em Pedro também, 1 Pedro 4, 10, fala da multiforme graça de Deus. Esta palavra do grego literalmente significa multicolorido. Ela era usada nesse sentido e usado também no dia a dia e nas escrituras, usada também bastante, para falar de algo que é múltiplo, que é diverso. Nesse caso, a sabedoria de Deus ela é grande e diversificada, tá? E ela é demonstrada ao mundo através da igreja. A graça de Deus é diversificada também. E a gente não sabe
falar a verdade verdadeira, se você ler 10 teólogos explicando esses versículos, você vai ver 10 explicações diferentes. E a gente realmente não sabe exatamente o que significa a multiforme sabedoria de Deus. Tá? A gente não sabe exatamente, precisamente, mas o que a gente entende é que a sabedoria de Deus, ela atinge a humanidade respeitando as diferenças, respeitando as características de cada um. Então Deus trata de forma diferente com cada um. A graça de Deus é diferente com cada um. A maneira que Deus trata comigo é diferente que Ele trata contigo. A capacitação que Ele dá para mim é diferente da capacitação que Ele dá para você. Então a multiforme graça de Deus é pela graça, mas é individual. É separado, é diferente para cada um. Isso é uma interpretação. A gente pode levar isso também para as questões das igrejas, denominações. Por que tem tanta denominação? Porque Deus age de forma diferente em cada lugar, em cada grupo. Tem denominação que tem um foco mais nos jovens, tem denominação que foca mais em missões, tem denominação que foca mais no louvor, tem denominação que é mais barulhenta, tem aquela pregação pentecostal, glória a Deus, aleluia, línguas estranhas. Tem denominação que é mais calminha, silenciosa, pregação ali, todo mundo ouvindo, silencioso, todo mundo levanta caladinho, vai para casa. Então, a multiforme sabedoria e a multiforme graça de Deus age dessa forma. Então, não tem um modelo fechado de igreja, de denominação, não tem um modelo fechado de ministério. A gente já falou de vários tipos de ministérios aqui, né? Enfim, não tem algo fechado. Então, Deus age de forma múltipla, respeitando as diferenças de cada um. É nesse sentido. E a gente vai aplicar isso aqui em dons, no nosso assunto, que é dons espirituais. A gente vai aplicar essa questão da multiforme sabedoria e multiforme graça de Deus dentro do contexto dos dons espirituais. Então vamos para a nossa introdução, na introdução da revista. Fiz a minha, né? Vamos para a introdução da revista. Fala assim, ó. O Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Essa questão do mistério, você vai ter que ler o capítulo 3 de Efésios. Tá? Dá uma lida no capítulo 3, que Paulo fala de um mistério. Só que o mistério aqui não é algo oculto, no caso do ocultismo ou esotérico, não é nesse sentido. Tá? O mistério aqui é o seguinte, que pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo usando os seus santos apóstolos e profetas, no caso, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. É basicamente isso. O mistério era algo oculto no Antigo Testamento, que não foi revelado por completo. O Antigo Testamento tinha o quê? Alguns detalhes sobre o Messias, mas no Novo Testamento foi revelado. Então revelou-se em Cristo. Esse é o mistério de Deus que foi revelado, onde Cristo une todos os povos nele. Se você observar o contexto de Efésios 3, ele está falando de judeus e gentios, onde Deus une tudo em um povo só, em uma família só. Tá? Então essa era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Então Deus se manifestando de forma simples para que nós possamos desfrutar do melhor, né, da criação, que no caso, de tudo que Deus fez. Né? E também desfrutar da presença de Deus, porque Ele nos reconciliou com Ele, então a gente vai falar disso mais na frente, desfrutar de uma verdadeira comunhão com Deus através da sua multiforme sabedoria e da sua multiforme graça. Vamos para o tópico 1, os dons espirituais e ministeriais. Eles são diversos, tá? A gente tem a passagem mais famosa dos dons, que é 1 Coríntios 12, de 8 a 10, são 9 dons, e enfim, né, tem gente que se fecha nesses 9 dons aqui e não abre espaço para outras possibilidades de dons. Tá? Não é que a gente vai sair criando dons e inventando dons, mas se você observar no número 4, ele fala dons de curar. Quais são os dons de curar? Por que está no plural? Entende? Tem algo a mais aí. E tem outros dons que a gente estudou, mencionado em outras passagens. Romanos, olha só, profecia, ministrar, ensinar. Então, se a gente voltar na lista de Coríntios, não tem o dom de ensinar, mas aqui em Romanos tem um dom de ensinar. Tem o dom de ministrar, o dom de exortar, o dom de repartir. O que seria o dom de repartir? Será que a pessoa que tem aquela sensibilidade maior para ajudar os necessitados, faz parte da ação social da igreja, né? E exercer misericórdia, será que não é muito parecido também com esse dom de repartir? Entende? Então, assim, não é uma lista fechada, mas abre possibilidades, coisas parecidas com isso aqui. Eu vejo dessa forma. Pode ver que nenhuma lista é igual a outra. Aqui em 1 Coríntios 12, 28 a 30, ele mistura apóstolo, profeta e doutores com milagre, curar, socorro, governo, variedade de línguas. Então tá misturado. Apesar de nós fazermos algumas divisões, classificar dons espirituais, dons ministeriais, dons isso, dons aquilo, tem várias classificações, eu vejo, de certa forma, que essas classificações elas são mais para um recurso didático. A gente não pode ficar separando assim,
Porque Deus dá isso aqui para a igreja como um todo. A 1 Pedro 4,11, né, todo aquele que fala, abrangendo vários dons, e todo aquele que serve, também abrangendo vários dons. Hebreus 2,4 também, testificando, fala assim, é uma pergunta, né? Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, várias maravilhas e dons do Espírito distribuídos por sua vontade. Então aqui cita, né, dons do Espírito. Então, quais são esses dons? Tem vários dons. A gente tem os dons que operam na esfera ministerial da igreja, que é Efésios 4,11, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. 2 Timóteo 1,6, né? Fala também, né, Paulo falando a Timóteo, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Tá? 2 Timóteo 1,6 aí está, né, falando que Timóteo recebeu também dons por imposição das mãos de Paulo. Os dons são amplos. Tá? A sabedoria de Deus é multiforme e plural, tá? Nesse sentido, é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então, os dons espirituais e ministeriais são variados e eles são para todas as comunidades mais variadas possíveis, de acordo com a necessidade de cada um. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero pedir a Deus um dom. Qual dom eu peço a ele? Paulo fala, buscai os melhores dons. A gente vai até falar essa passagem mais na frente. Quais são os melhores dons? Os melhores dons são aqueles que a sua igreja tem necessidade. A sua igreja talvez está com uma falha no ensino. A sua igreja talvez está com uma falha na questão social. A sua igreja talvez está com uma falha na questão de visita, de evangelismo. Então você vai pedir a Deus para ele te usar onde a sua igreja precisa. Esses são os melhores dons. 1.3. Dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são a dádiva do amor, a dádiva da filiação divina e o ministério da reconciliação. Então, assim, a graça de Deus é multiforme, a sabedoria de Deus é multiforme, é múltipla, é bem ampla. E Deus age em várias áreas. Então, aqui o escritor da revista, né, resolveu colocar aqui de forma mais ampla essa questão do cuidado de Deus para conosco, né, para com a igreja. Então, o que é a dádiva do amor? Tá? A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. Então, aqui Deus mostrou o auge do seu amor, o ápice, o máximo do seu amor. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, mas que resume o Evangelho em poucas palavras. Então, aqui a gente tem Deus demonstrando o seu amor. E este amor dispensado por Deus desafia-nos que amemos aos nossos inimigos e ao próximo. Então Jesus falou muito de amor. Nós temos que amar aqueles, os nossos que se declaram, até mesmo se declaram os nossos inimigos. Até mesmo aqueles que dizem que não quer nada com a gente. Até mesmo aqueles que têm visões diferentes, seja política, seja até mesmo opção sexual diferente. Nós temos que amar a todos. Não tem restrição com relação ao amor. A parábola do samaritano que Jesus conta ali, está falando dessa questão do amor, um amor que não leva em consideração, né, a estado social da pessoa, se ela é rica, se ela é pobre, né, a opção sexual da pessoa, não leva em consideração nada disso, simplesmente ama, vai lá e faz algo por alguém. É nesse sentido, esse amor. Tá? Qualquer ser humano carente da graça do Pai, qualquer um que carente da graça do Pai, né, nós temos que abraçar, nós temos que estar do lado, nós temos que demonstrar o nosso amor. Tá? A dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. No caso, assim, tá? Nós éramos das trevas. Fala assim, mas todos quantos, João 1,12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nós éramos o quê? Das trevas. Nós não éramos filhos, éramos criatura. Mas quem crê, tá? No nosso caso, quem crê no Evangelho, se nós cremos de fato, nós somos sim filhos de Deus. Tá? Então é a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Então Efésios 2,19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então fomos adotados e pertencemos agora à família de Deus. E o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação, significando o quê? Né? Que o homem foi reconciliado com Deus. Então todo ser humano pode ter esperança da vida eterna, mas a salvação agora também. Então a gente não precisa esperar chegar no céu para desfrutar da salvação. A gente já desfruta da salvação aqui. Nós já somos salvos, já temos a vida eterna, já estamos em Cristo. Tá? Então a gente tem que desfrutar da salvação aqui nessa vida. Tá? Não é só na eternidade. Pensamos na eternidade? Sim, pensamos na eternidade. Sentimos falta da eternidade. Pode-se dizer assim, porque a eternidade está no coração do homem.
mas, né, enquanto nós não chegarmos lá na eternidade, nós vamos desfrutar do melhor da salvação aqui nessa vida. Né? Quem está em Cristo é uma nova criatura e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. Né? 2 Coríntios 5,17, também um versículo muito conhecido. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, diz que tudo se fez novo. Tem uma transformação, tem uma mudança de vida. Quem está em Cristo tem que entender que a vida antiga passou e tem uma nova vida. A pessoa pode até falar assim, mas quando eu não era crente, eu era uma pessoa muito boa, eu ajudava os necessitados, eu não roubava, não mentia, não fumava, não bebia. Então, assim, tudo bem, a pessoa era muito boa, mas quando ela se reconciliou com Cristo, ela tem que melhorar, ela tem que ir além. Tá? Então, estar em Cristo, crer em Cristo, é ir além, é subir de nível em todos os aspectos da vida, principalmente o aspecto moral, tá? É subir de nível. Né? Então, assim, a gente tem que entender que tem que ter uma transformação. Por mais que a pessoa, né, antes de se converter, seja uma pessoa muito boa, em Cristo ela tem que se tornar melhor ainda, porque Cristo tem que fazer a diferença na vida dela. Vamos para o tópico 2. Bons despenseiros dos mistérios divinos. Aqui, né, ele usa a palavra despenseiro, pensando na passagem de Pedro, tá? Passagem de Pedro, capítulo 4, ali, 1 Pedro 4. 2.1, né? Com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Então, olhando o contexto de Pedro, que ele usa a palavra despenseiro, trazendo a ideia da antiguidade de alguém que tomava conta da despensa de um homem rico. Tá? Um homem muito rico, tinha uma despensa muito grande, precisava de alguém para tomar de conta da despensa dele. Seria, no contexto de hoje, não sei, almoxarifado numa empresa, pode ser, enfim. Mas o que tem? Essa pessoa ela tinha que ser responsável, ela tinha que saber para que serve cada instrumento, cada coisa que está na despensa, cada alimento, o momento de servir. Tinha que saber muita coisa. Ela tinha que ser uma pessoa que sabia ali realmente administrar. E trazendo isso para o contexto dos dons espirituais, a gente entende o seguinte, que nós como crentes, servos de Deus, servindo a Deus aqui nessa terra, na igreja, a gente tem sim a responsabilidade aí de cuidar das coisas de Deus. Tá? E vamos fazer aqui uma aplicação na questão dos dons ministeriais. Né? Por exemplo, Paulo destaca a sobriedade e a vigilância, aquele que quer, né, que almeja o episcopado. Né? Ele fala assim, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, isso aqui é da 1 Timóteo 3,2. Então, o Paulo vai recomendar que ele não seja dado ao vinho. O vinho pode trazer confusão, a embriaguez sempre foi um problema. O fiel despenseiro é o oposto disso, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então ele tem que buscar, né, ser cheio do Espírito Santo. Ele nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Então Deus dá esse ministério, ele exerce esse ministério com excelência. 2.2. Amor e hospitalidade. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4,8. Então, o despenseiro, aquele que cuida das coisas de Deus, ele pensa o quê? No próximo, amando o próximo. Tá? Então, mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Então, tem que tratar bem as pessoas, tem que cuidar das pessoas. Né? Assim, trabalhar no reino de Deus, na obra de Deus, é nesse sentido, é cuidar de gente, é se envolver com pessoas. Tem uns que falam, eu gosto de fazer a obra, mas não me coloca para mexer com gente, não. Tem uma coisa errada aí. Como assim tu não vai mexer com gente? Não importa qual trabalho você vai realizar. Você vai estar trabalhando com pessoas. Tá? O que Deus exige de nós não é que nós evitemos os problemas, mas que nós possamos encarar os problemas e aprender com eles. Tá? Se você tem dificuldade de trabalhar em grupo, encara isso na igreja. Não, porque eu quero fazer do jeito que o povo quer fazer do outro. Aprende a se submeter, às vezes aprende a abrir mão daquilo que você quer, da tua ideia, em prol, né, do próximo, em prol, né, da pessoa que é contrário àquilo que você pensa, em prol do reino de Deus. Tá? Quando eu falo em prol da pessoa, é justamente que ali você vai entrar em acordo para que você né, possa contribuir com o reino de Deus, mesmo sendo algo que você não concorda. Né? E aí você até deixa o irmão feliz por isso. Mas, enfim, não vou me alongar muito nisso, mas trabalhar no reino de Deus, na obra de Deus, é justamente se envolver com pessoas, amar pessoas, respeitar pessoas, envolve pessoas.
Então, amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Então, quando Deus nos chama, com relação a isso, amar o próximo, é que nós possamos amar, né, sem ficar esperando algo em troca. Conhecemos o amor nisto, da 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Será que alguém está disposto a dar a vida pelo irmão da igreja? É uma pergunta, né? Será que nós estamos dispostos a isso? Será que eu estou disposto a dar a vida pelo irmão da igreja, aquele irmão chato, né, que perturba a gente o tempo todo, às vezes não tem nem tanto compromisso assim? Então, mas é isso que a Bíblia fala, tá? É amar a ponto de dar a vida. Tá? Essa atitude é verdadeira. É a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. João 13, 34, 35. Fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então é muito fácil saber quem é discípulo de Jesus. É quem ama. Jesus ensinou isso. O amor é a base de tudo. Então qualquer demonstração de ódio, qualquer demonstração de racismo, sabe, de machismo, qualquer demonstração de menosprezo a uma outra pessoa, é uma demonstração de que a pessoa não tem o amor de Deus. Tá? É uma demonstração que ela não é discípulo de Cristo. Tá? E não adianta vir com desculpa. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que, né, é uma sociedade que classifica as pessoas de várias formas, e dependendo da classificação, acaba até menosprezando a pessoa, desprezando mesmo. Tá? Como eu citei aqui, machismo, racismo, dentre outros ismos que tem por aí, até é fruto do pecado no coração do homem, tudo isso. Tá? Fruto do pecado, onde o homem, né, ele começa a achar que é melhor do que os outros. Quando eu coloco o homem, estou falando o homem ou a mulher. Né? O ser humano, ele começa a achar que é superior, que é melhor. E a gente já falou em aulas anteriores que quem quiser ser grande no reino de Deus tem que servir. Tá? A liderança é servidora. Então não faz sentido eu menosprezar alguém. Tá? Eu tenho que amar a ponto de dar a minha vida por essa pessoa. Então quando Cristo fala assim, que ameis como eu amei a vós, né? Tem que amar um ao outro como eu amei a vós. O que Cristo fez por nós? Morreu. Ele deu a vida por nós. Então esse é o amor que Deus exige de nós. É fácil, não é? Mas a gente tem que refletir sobre isso. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. 1 Pedro 4,9. Aqui, dentro daquele contexto da época, tá, acontecia muito das pessoas estarem viajando, precisando de lugar para dormir, de comida, e aí procuravam uma casa e se hospedava e ficava ali uma noite, ou, enfim, o que precisava esse suporte. Tá? Quem recusava dar esse tipo de suporte cometia um pecado gravíssimo. Tá? E a gente vê que era esse contexto. Tá? No contexto de hoje, realmente é muito complicado a gente abrir a casa da gente para qualquer pessoa. Eu não vou abrir para o cara bateu lá na porta, eu vou abrir assim, não entra, fica aí. Não. Mas algumas situações específicas exigem isso. Às vezes na igreja, tem alguém na igreja, né, visitando de fora, alguém de confiança, que a gente sabe que é de confiança, abrir as portas para essa pessoa, assim, ser hospitaleiro. Tá? Mas a gente pode fazer uma aplicação mais abrangente dessa questão do hospitaleiro, tá? No sentido de tratar bem as pessoas, tá? Seja numa visita, talvez a pessoa não vem nem para dormir, mas vem para visitar a tua casa, vai lá para orar contigo, tá? Vai lá para te dar um suporte, enfim, quem sabe vai lá precisando de ajuda, e você saber tratar e receber bem essa pessoa. A gente pode, né, fazer mais abrangente, né, nesse sentido. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, né, um bom trato para com as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, né, cultas ou não, então sem acepção de pessoas. Então a hospitalidade aqui a gente tem que sim aplicar dentro do nosso contexto, mas entender que a gente precisa abrir, né, espaço para essas pessoas, para acolher essas pessoas. E tem várias formas de fazer isso. Tá? Você pode fazer isso até mesmo doando para alguma instituição de caridade que ajuda pessoas moradores de rua, tá? Que ajuda, enfim, pessoas necessitadas. Você pode fazer dessa forma também. Tá? Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Hebreus 13, 2, 3. Né? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo.
Então, né, lembrar dessas pessoas que são oprimidas, excluídas, tá? E cuidar dessas pessoas, essa é a orientação bíblica. 2.3. O despenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. Se nós recebemos de Deus uma responsabilidade, se nós recebemos de Deus um dom, nós temos que exercer esse dom ali com responsabilidade, com fidelidade, administrar aquilo que Deus deu para nós, né, levando a sério isso, não como uma coisa qualquer. Tá? A palavra de Deus nos adverte, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, essa passagem, essa parte aqui da nossa lição, que está falando dessa questão do despenseiro, é baseado neste versículo, tá? 1 Pedro 4,10. Bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Tá? A gente tem aqui a multiforme, a graça de Deus, né, que age de várias formas aí, e que nós temos que administrar isso da forma correta, seja evangelizando, seja profetizando, seja na palavra de sabedoria, seja no aconselhamento, seja na pregação, no ensino, não importa, fazer com excelência. Tá? Aqui tem um exemplo, pregando, ensinando, administrando, né, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. 1 Pedro 4,11, né, o próximo versículo depois daquele ali, né, do 10 que a gente leu anteriormente, fala assim, ó, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, quem pertence à glória e o poder para todo sempre. Então tudo é para a glória de Deus. Tá? Todo dom que a gente usa, tudo o que a gente ministra na igreja é para a glória de Deus. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então as pessoas têm que ver nós dessa forma, tá? Tem que nos ver dessa forma, tem que nos identificar dessa forma. Tá? Temos que ser fiéis em tudo, né? Efésios 3,10, né? Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Então aqui, esse versículo, ele é um pouco polêmico, porque alguns interpretam principados e potestades nos céus como sendo anjos, sejam anjos bons ou anjos maus, tá? Então, no caso, principados e potestades indica essa questão de força sobrenatural. Outros já vão interpretar essa passagem como sendo domínios terrestres, governos aqui na Terra. Mas é um pouco complicado, porque fala muito claro nos céus, né? Nos céus. John Stott, no seu comentário de Efésios, ele faz uma observação sobre isso, e segundo John Stott, para quem não conhece, um grande teólogo, John Stott, vale muito a pena ler, ele já morreu recentemente, mas tem excelentes livros, tá? E lá o John Stott, ele defende a ideia de que aqui o nosso trabalho na igreja, tá, na obra de Deus, reflete no mundo espiritual, tá? Ele fala aqui realmente do mundo espiritual, onde os anjos vão contemplar isso, vão ver a igreja. Então nós somos, através do nosso trabalho aqui na igreja da Terra, o mundo espiritual vai nos observar e vai conhecer aquilo que nós estamos fazendo. Vamos para o tópico 3. Tá? O tópico 3 fala assim, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Vamos falar um pouco aqui até do amor, né? Enfatizar essa questão do amor. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. A gente já viu isso aí. Tá? Não há nenhuma dúvida que a igreja precisa dos dons. Tá? Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade. Isso, infelizmente, tem acontecido, tá? As quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar as enfermidades. No caso, muitas igrejas frias. Isso aqui, eu não vou dizer, não vou falar assim, as igrejas cessacionistas, né, que acreditam que os dons foram só para a igreja primitiva, né? Que cessaram, os cessacionistas são igrejas frias. Eu não vou fazer esse tipo de acusação aqui, até mesmo porque frieza espiritual não está relacionada a barulho. Tá? Muita gente pensa assim, a igreja ali ela é avivada. Por quê? Porque tem barulho, tem glória a Deus, tem aleluia, tem línguas estranhas. E a outra igreja ali é fria. Por quê? Porque lá não tem essas coisas. Mas naquela igreja barulhenta, não tem nada além daquilo. Não tem apoio ao necessitado, não tem a visita aos enfermos, não tem evangelismo, não tem conversão. A igreja está lá 6 meses sem fazer um batismo sequer. E a outra igreja, que todo mundo fala que é fria porque não tem barulho, é uma igreja ativa, que visita os presídios, que visita os necessitados, que visita as pessoas internadas em hospitais, que está evangelizando, que todo mês tem um batismo, e pessoas estão se convertendo. Então, a gente não pode confundir a frieza espiritual com barulho na igreja, tá?
A frieza espiritual está relacionada à igreja estar parada sem agir, né, sem fazer algo realmente prático. Esse é o problema. E os dons espirituais, eles servem para que nós possamos colocar em ação, tá? Fazer algo prático na igreja, né? Tanto relacionado à edificação espiritual, quanto a atividades, como eu citei aqui anteriormente, né, da igreja sair das quatro paredes e ir para o mundo, né, mostrar que é diferente. Então, nesse sentido, tá? A mornidão e a frieza espiritual têm atingido as igrejas, né? As igrejas paradas, apáticas diante do que está acontecendo no mundo, não estão agindo, tá? Em tal estado, os dons do Espírito ainda são mais necessários. Então, os dons espirituais, né, eles são, sim, realmente necessários para avivar uma igreja. É um tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Quando a gente fala de frieza espiritual, irmão, que a igreja de hoje está muito fria, a igreja isso, tal, a gente tem que entender o seguinte, que todas as épocas as pessoas falam isso. Tá? Há 20 anos atrás as pessoas falavam isso. Eu lembro, há 20 anos atrás, né, eu sou de 89, tenho 32 anos, então eu lembro quando eu tinha 12, 10 anos de idade, falava, porque a igreja de hoje é muito fria, a igreja não ora, não prega, enfim. Se a gente voltar para a década de 80, que eu não tinha nem nascido ainda, alguém que viveu na década de 80 vai lembrar, se buscar na memória, vai lembrar que naquela época eles também falavam, a igreja é muito fria. E se voltar para a década de 60, eles vão falar, vai lembrar também que alguém falava isso. Tá? Então, todas as épocas, as pessoas sempre têm a tendência de falar que a época anterior é melhor do que a época atual. Não vou negar que nos dias de hoje o pecado realmente tem aumentado, os problemas têm aumentado no mundo, e a igreja realmente está passando muitas dificuldades. Entretanto, Deus tem os seus escolhidos. Deus tem aqueles que buscam. Da mesma forma que ali Elias estava achando que estava sozinho, não, eu estou sozinho, só sobrou eu. Aí Deus falou, epa, tem 7 mil que me adoram. Tem 7 mil que não se curvou diante de Baal. Então, o que eu quero dizer é, na sua igreja, Deus pode te usar para fazer a diferença. Tá? Na sua igreja. Não, porque o tempo de hoje está frio, ninguém busca Deus. Então vai lá e busca. Vai lá e faça alguma coisa. Cria um projeto, toma uma atitude. Tá? Você pode ser a pessoa que Deus está querendo usar para fazer a diferença da sua igreja. Você pode fazer parte daqueles escolhidos, né? Assim como, né, tinha aqueles lá na época de Elias. Então, deixa Deus te usar. Não fique reclamando da frieza espiritual da igreja. Não fique falando mal do pastor, falando mal dos obreiros, falando mal disso, falando mal daquilo, e você não está fazendo nada. Entende? Então, assim, para ser sincero, você vai ter que começar a falar mal de você mesmo. Se você falar dos outros e você não fazer nada. Então, comece a agir. Tá? Comece a ser essa pessoa usada por Deus para fazer a diferença no reino. Busque os dons e tudo mais. 3.2. Os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, quais são os melhores dons? Você vai olhar para a sua igreja, para a sua comunidade e tentar entender o que é necessário para fazer. Talvez não tenha EBD na sua igreja, ou a EBD é muito fraquinha. Você pode, né, conversar com o pastor, com os obreiros e tentar montar um projeto para melhorar a EBD, para criar uma EBD. Tá? Você pode, né, não tem grupo de evangelismo, você pode criar um grupo de evangelismo. Tá? Não tem grupo de louvor, você pode criar um grupo de louvor. Tá? Você pode criar um projeto para ensinar música na igreja. As variedades são imensas. Tá? Os irmãos às vezes entram em contato comigo perguntando, você poderia criar um projeto prático para ser aplicado num trimestre. Realmente eu não tive tempo para estruturar um projeto prático, mas é até muito difícil porque a realidade de cada igreja é diferente. Então, o que eu dou são orientações gerais. Pense em algo prático para a sua igreja, baseado nessa revista que a gente estudou. O que você pode fazer para melhorar a sua comunidade, para fazer ela ser mais ativa, investir em missões, visitas e tudo mais. Então, né, fica a sua responsabilidade. Busca o melhor dom. Qual é o melhor dom? O dom que a sua igreja está precisando. Tá? Em seguida, abre o capítulo, Paulo entra no capítulo 13 de Coríntios, que fala do amor. Tá? Então, quando ele fala buscar os melhores dons, aí ele vai para o amor. Então, é assim, ó. Ele fala sobre dons do capítulo 12, capítulo 13 ele fala sobre o amor e volta a falar sobre dons, né, no capítulo 14. Então, essa passagem de 1 Coríntios 13, que é muito lida em casamento, ela não tem esse propósito de falar do amor de um casal, tá? Enfim, não é que não deva ser lido, pode ser lido, não tem problema nenhum. Mas dentro do contexto aqui, Paulo está falando do exercício dos dons espirituais. Né, que sem amor não adianta ter esses dons, não adianta querer
fazer a obra de Deus sem amor. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E a gente vê isso quase todos os dias por aí. Ah, porque eu sou um pregador, porque eu ensino bem, porque eu escrevo livros, porque eu faço isso. Mas quando você vai observar o comportamento da pessoa, não tem amor. Vale de quê? Nada. Nada, 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 nada. E quando a gente lê todo esse capítulo, a gente fica chocado. Ele é chocante, ele é impactante esse capítulo. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado. Olha só, existe coisa mais nobre do que isso? Não. Mas se não tiver amor, vale de quê? Nada. Então, a base é o amor. Tá? Desde o começo a lição está falando sobre isso. A base é o amor. Tá? Um amor incondicional, um amor diferenciado, um amor que vem realmente de Deus. É um reflexo do amor de Deus na nossa vida. Então a base é o amor. Tá? Se não tiver amor, não vale de nada. 3.3. A necessidade do fruto do Espírito Santo. A gente já falou sobre fruto do Espírito aí, já muitas lições. Já quem acompanha o EBD em Foco há muito tempo, quem acompanha a revista da CPAD sabe que esse tema é recorrente. E aí, no caso, Gálatas 5:22 fala, né, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o amor, né, é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Então, mais uma vez, falando do amor. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador. É isso que Deus quer. Que ama, que não despreza o pecador. Cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Que cuida, que visita, né, que dá apoio. Né, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que como diz Paulo, né, aqui mais uma vez, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Tanta qualidade que é um amor diferenciado, um amor que realmente que vem de Deus. Então o caminho do amor é o mais excelente que os dons espirituais. Tá? Esse é o caminho mais excelente que Paulo está falando. Não é que você vai falar assim, eu não vou mais buscar dons espirituais, vou somente amar. Não é isso. Não é isso, tá? Não vou desprezar isso e para aquilo. Não, aí você está fazendo errado. Você vai exercer os dons espirituais, mas com amor. Amém? Chegamos aqui na nossa conclusão que diz assim: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Então, a manifestação dessa sabedoria de Deus, ela é percebida através dessa ação sobrenatural de Deus dentro da igreja, né, para o crescimento dos crentes. Então, seja quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor, pois sem amor, de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Amém? Então a gente chega aqui no final da aula. Eu acredito que essa palavra aqui, ela pode sim transformar vidas. Então você que é professor da EBD, está estudando, você pode levar isso aqui para a sala de aula, buscando transformação de vida para os seus alunos e para você também. Tá? Que a sua igreja possa ser edificada, os seus alunos possam ser edificados. Mas se você não é professor da EBD, que você está aqui como aluno aprendendo, você pode compartilhar isso aqui com outras pessoas também, para que outras pessoas possam ouvir essa palavra e você também compartilhar o amor de Cristo e viver esse amor na prática. Tá? Que Deus possa abençoar grandemente sua vida, que a gente tenha as perguntas, caso você use o slide na sua igreja. Tá? Vamos avançar aqui. E quero convidar você mais uma vez para acessar o site ebdenfoco.com. Lá temos um conteúdo de excelência para você. A paz do Senhor. Até a próxima aula.